Você está pronto ou pronta para testemunhar um dos momentos mais impactantes e transformadores da vida de Jesus? Em Mateus 21, de 12 a 14, entramos no coração pulsante de Jerusalém, onde Jesus não só confronta, mas revoluciona a própria essência do que significa adorar verdadeiramente. Imagine o cenário: o templo, um lugar sagrado, transformado em um mercado barulhento e caótico. Mas então, Jesus entra em cena com uma autoridade inquestionável e um zelo ardente pela casa de seu Pai. Nessa mensagem, vamos mergulhar profundamente nesse texto vibrante, explorando como e por que Jesus virou as mesas e o que isso significa para nós hoje. Será que nossas próprias vidas têm se desviado do propósito para o qual foram chamadas? Descubra como esse episódio não é apenas um relato histórico, mas um chamado urgente para uma transformação pessoal e comunitária. Não perca essa jornada reveladora, assista até o fim para entender o verdadeiro significado de ser uma casa de oração. É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando ali. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Na época de Jesus, o comércio no templo em Jerusalém havia se tornado uma prática comum e problemática, especialmente durante grandes festas religiosas, como a Páscoa, quando judeus de todas as partes vinham para adorar e oferecer sacrifício. Esse comércio envolvia principalmente duas atividades. Primeiro, venda de animais para sacrifício. A lei mosaica exigia que os ofertantes oferecessem sacrifícios de animais como parte de várias festas e rituais. Para os muitos judeus que viajavam grandes distâncias para chegar ao templo, não era prático trazer animais de suas casas. Sendo assim, comerciantes vendiam animais como pombas, cordeiros e bois diretamente nos arredores do templo. Esses animais eram vendidos a preços muitas vezes inflacionados devido à conveniência e à demanda. Segundo, câmbio de moedas. Os ofertantes precisavam pagar um imposto anual do templo, que tinha de ser dado em moeda local específica, a moeda do santuário. Muitos visitantes vinham com moeda estrangeira, que precisava ser trocada pela moeda aceitável. Os cambistas estabeleciam suas mesas no templo para fornecer esse serviço, frequentemente cobrando taxas exorbitantes pela troca. Essas práticas comerciais, embora baseadas em necessidades reais dos adoradores, foram corrompidas e se tornaram fontes de exploração. O templo, que era para ser um lugar de adoração, oração e reflexão espiritual, transformou-se em um centro de atividade comercial intensa e ganância. Isso manchou o propósito espiritual do templo e impôs barreiras financeiras àqueles que buscavam adorar. Jesus, ao expulsar os vendedores e cambistas do templo, estavam denunciando não apenas a presença física deles na casa de Deus, mas também a corrupção e a exploração que suas atividades representavam. Este ato de purificação simbolizava a restauração da santidade e do propósito original do templo. Ele enfatizava que o lugar de adoração não deveria ser um local de lucro financeiro, mas sim um espaço sagrado para o relacionamento e comunhão com Deus. O que Jesus está ensinando, inclusive às gerações atuais, é que o templo é um lugar de reverência, não de comércio. É possível que haja no templo a venda de uma coisa ou de outra, de livros, de bíblias, enfim, sim, mas não é o principal objetivo. Nesse sentido, há algo que eu particularmente não gosto. Por exemplo, quando o pregador, antes de pregar, ele vai falar sobre seus materiais. Ele recebeu o microfone e ele tem a oportunidade agora de pregar o evangelho no púlpito, e antes de pregar ele vai falar sobre livros, sobre cursos, sobre conferências. Eu particularmente não gosto. Não faço e não gosto, porque, a meu ver, o púlpito é um lugar consagrado para a pregação da palavra de Deus e não para a venda de materiais. Mas, obviamente, isso é um posicionamento pessoal. Em Levítico capítulo 19, versículo 30, está escrito: respeitem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário, eu sou o Senhor. Eu ainda sou o tipo de cristão que tem um zelo diferenciado pelo templo. Eu sei que Deus não mora ali. Eu sei que Deus mora em mim. Eu sei que é o prédio apenas, mas para a minha fé, o templo é um símbolo de comunhão e de santidade.
entende? Então eu sinto ainda no meu coração um tratamento diferente pelo templo, um cuidado. Na atitude de Jesus, eu percebo que há nele também esse mesmo zelo. E ele defende a pureza de um espaço que é dedicado à adoração a Deus. No Salmos 93, versículo 5, está escrito: os teus estatutos permanecem firmes, a santidade adorna a tua casa para sempre, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o templo, a igreja, deve ser um lugar que espelhe essa santidade. Tem outra coisa que eu particularmente não gosto. Quando estou pregando, pessoas começam a se levantar e sair. A não ser que seja uma extrema urgência, eu acredito que todos nós devamos permanecer sentados até o final da ministração da palavra, porque é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é uma apresentação qualquer, é a palavra de Deus. Mas nós vemos uma geração extremamente irreverente. Durante a pregação, muitas vezes as pessoas se levantam e saem. Eu já vi pessoas atendendo ao telefone, falando ao WhatsApp enquanto o pastor pregava. Eu não acredito que Deus olhe para isso com bons olhos, porque Deus é santo, meu irmão, minha irmã, ele não mudou. Ele diz, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O objetivo do templo é servir como lugar de relacionamento entre Deus e o ser humano. É um ponto de encontro, digamos assim. Em 2 Crônicas 7,14, respondendo à oração de Salomão, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. A oração que se fizer neste lugar, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, o Senhor completa. Então o templo, ele carrega consigo essa marca de ponto de relacionamento entre Deus e o seu povo, e a sua marca deve ser a reverência e a santidade. Ao ir à igreja, eu devo ir para ser confrontado pelo evangelho, impactado pela glória de Deus. O templo deve ser um lugar de refúgio espiritual, não um centro comercial. O templo, as pessoas, as multidões, os doentes, aflitos, ao pensar na igreja, eles devem pensar num lugar de acolhimento, não num shopping. Em Salmo 84, versículo 4, está escrito: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ou seja, felizes são aqueles que frequentam a casa de Deus. Pureza do propósito do templo, ou seja, manter a identidade, o porquê do templo é essencial para a adoração. E eu acredito que enquanto igreja, em nossos dias, nós precisamos nos voltar para isso. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo, e ele os curou. Interessante como esse episódio termina. Jesus começa expulsando os cambistas e fazendo a limpeza, e o texto termina dizendo que ele curou os cegos e os coxos. Jesus acolhe e cura pessoas marginalizadas onde? No templo. Esse é o objetivo do templo. É que as pessoas doentes, seja de maneira física ou espiritual, encontrem acolhimento e esperança. E nesse sentido, Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista para os cegos, para libertar os oprimidos. Esse é o objetivo do Senhor Jesus. Ele veio cuidar das pessoas, e a igreja deve ser o refúgio, um lugar, um centro para isso. Que o poder de cura do Senhor Jesus reflete seu amor e misericórdia. Diversos momentos o Senhor Jesus, ao olhar para a multidão, o texto diz, por exemplo, como em Mateus 14, que ele viu a multidão, teve compaixão dela e curou seus doentes. Através do Senhor Jesus e da igreja, os quebrantados, os doentes, os aflitos sem esperança devem encontrar esperança e cura. O Salmo 147, versículo 3 diz: ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Há muitas pessoas desanimadas, inclusive pelo comportamento de muitas igrejas. Muitas pessoas que não querem mais seguir a Jesus por estarem desiludidas com muitas igrejas. Eu falo sobre isso de forma bem detalhada no meu audiobook.
Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Nele eu compartilho a minha experiência com o tema e também a experiência de outros homens e mulheres de Deus. Eu tenho certeza que se você está precisando de ajuda nesse sentido, ele é um guia completo que vai lhe conduzir pelo caminho da restauração. Para mais informações sobre ele, basta você acessar o link que eu vou deixar na descrição. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua santidade e justiça. Nós reconhecemos através do exemplo de Jesus, no templo, o zelo que o Senhor tem pela pureza e a adoração que lhe é devida. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que permitimos que nossos espaços sagrados e corações fossem corrompidos por interesses e práticas humanas. Nesse momento, Senhor, clamamos por tua mão purificadora em nossas vidas e em nossas igrejas. Que possamos ser verdadeiramente casas de oração, onde tua presença e tua voz são priorizadas acima de tudo. Ensina-nos a oferecer ao Senhor a nossa adoração com integridade e reverência. Dá-nos, Pai, a coragem e a força para expulsar de nossa presença tudo aquilo que não lhe honra. Como Jesus, possamos também ser agentes de cura e esperança, estendendo tuas mãos para aqueles que estão quebrantados e marginalizados. Nós oramos ao Senhor dessa forma, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber como Jesus mudou o conceito de triunfo e força, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: a tua casa é santa, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.